Estamos ao vivo. Vou colocar a música aqui para que a gente possa divulgar enquanto ela vai se reproduzindo. Uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia a todos que estão nos assistindo posterior a esse momento ao vivo, né? Que é um programa que será gravado. Com vocês, Dante Ramon, para que a gente possa divulgar aí a live para o maior número de pessoas nesse momento. Talvez um dia essa música é um hino. não existam para amados. Já tem isso. E nem cancelas nos limites das fronteiras. Talvez um dia milhões de vozes se erguerão numa sua voz desde o mar às cordilheiras. Da mão do índio explorado, aniquilado, ao camponês, mãos calejadas e sem terra, do peão rude que humilde anda xangueando, e dos jovens que sem saber morrem nas guerras. América Latina, Latinoamérica. Vem pra live da nave espacial. Latinoamérica, amada América, de sangue e suor. Talvez um dia os gemidos das masmorras e o suor dos operários e mineiros vão se unir à voz dos fracos e oprimidos. E a cicatriz de tantos guerrilheiros. Talvez um dia o silêncio dos covardes nos desperte da inocência destes anos. E o grito de pena a voz do povo vai nos lembrar que esta terra ainda tem dono. Y las Marías de campos y riquezas que se concentran en las manos de poca gente serán labradas por el arado de la justicia del norte a sur por un tranquilo continente. América Latina. Nave espacial com Fabiano Goulart, Douglas Benítez, hoje especialmente dedicado para Rosildo Bonfim, professor, advogado, mestre em gestão do trabalho e autor de obras jurídicas, com participação especial, doutor Felipe Carmona, advogado do Sindimoto RS. Logo mais teremos também o presidente Walter do sindicato. E vamos tratar de um assunto muito importante, Fabiano. Sim, é a questão da uberização, precarização do trabalho, plataformização. É um assunto que está gerando muita polêmica no Brasil, a questão da exploração do trabalho, e nós temos aqui para nos dar a palavra o professor Rosildo, especialista nesse assunto, e é um dos ícones do Brasil. Aqui eu tenho também acompanhado muito esse estudo, visto em YouTube, em outros artigos, que o professor Rosildo, nós temos ele como um ícone nessa questão.
tem um artigo que ele fez aqui para a revista Captura Crítica, e é um artigo muito interessante. E, professor, o senhor pode falar para nós, para começar, como está essa questão no Brasil aí? Nós já temos já conseguimos alguma vitória aí, algum sindicato aqui que o senhor tem acompanhado dos sindicatos na questão da uberização, da plataformização? Já temos alguma luz para nós aqui no Brasil, para que a justiça seja feita? O microfone, professor, o microfone. Aí. Bom, primeiro, boa noite a todos e todas. Boa noite, Fabiano Goulart, Douglas Benítez, Felipe Camona e todos vocês que me assistem no Rio Grande do Sul, meus colegas aqui do Rio de Janeiro e os demais do Brasil inteiro. Veja lá, Fabiano, qual é o grande problema que a gente tem? Nós viemos de um modelo anterior ao avanço da tecnologia, de uma contratação onde o serviço era prestado de forma física. O patrão via o empregado via o patrão, porque eles estavam, via de regra, no mesmo espaço físico. Isso mudou. Nós criamos um novo meio ambiente de trabalho, que é o meio ambiente de trabalho virtual. E ninguém critica o avanço da tecnologia. Afinal de contas, você está no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, a gente só está se falando, agradeça o instrumento tecnológico. O problema é o quê? Que meio ambiente virtual... O que se criou com a tecnologia? Criou-se um meio ambiente virtual. E aí, para te responder a tua pergunta, eu coloco primeiro o questionamento. Se quando eu, Douglas, fosse teu empregador e a gente não estivesse na tecnologia, você fizesse entregas de alimentos num suposto restaurante meu e eu dissesse, Douglas, você tem que sair daqui 13h, tem que fazer todas as entregas e 3 horas eu te quero aqui. Se você não estiver aqui nesse momento, eu te demito. Esta mesma ordem hoje, Fabiano, é feita através de algoritmo. O algoritmo de programa que você entrega em tal hora. Se você não entregar em tal hora, ele pode dar como resposta te desativar da plataforma. Eu pergunto, você deixou de ser subordinado porque a ordem não veio mais física, passou a ser através do instrumento tecnológico? Ao meu sentir, não. Mas qual é a dificuldade do judiciário brasileiro? O judiciário brasileiro, em plena época da tecnologia, e o judiciário gosta da tecnologia, todas as nossas audiências, está aí o doutor Felipe Camona, não sei se no Rio Grande do Sul, mas aqui no Rio, são todas telepresenciais. A gente não vai mais, a sede do nosso tribunal está fechado há quase 2 anos, que o nosso tribunal está fechado, mas quando se vai fazer uma instrução para verificar se os trabalhadores que trabalham através de aplicativos são empregados ou não, o tribunal não investiga esse meio ambiente virtual. Ele tenta trabalhar com questão física ainda. Aí vem as perguntas. Você trabalha a hora que você quiser? Você é subordinado? Você recebe ordem? E é óbvio, Douglas, que muitas vezes a gente que está plataformizado nem percebe isto que está recebendo ordem, porque a gente estava acostumado com as ordens tradicionais. Aquela de cara a cara. A métrica era física. A métrica hoje é tecnológica. E, às vezes, em audiência, o próprio trabalhador não se sente subordinado. E daí, Fabiana, a dificuldade. Quantas vezes em audiência o juiz fala, doutor, mas seu cliente acabou de confessar que ele não recebia ordens. E eu tenho que, numa audiência, falar, não, excelência, ele não tem compreensão como funciona essa estrutura virtual, porque ela não é visível ao olho nu. Porque as empresas criam um marketing muito grande, e o Brasil investiu nessa, que todos nós somos empreendedores. Como se todos nascessem com vocação ao empreendedorismo. E como o judiciário não tem esta visão, nós tivemos um acórdão do TST extremamente equivocado, e a gente tem que ter coragem, são ministros, sim, mas são ministros que, com todo respeito, precisam estudar mais esse ramo de tecnologia. E eles, eu te digo que eu sou há 31 anos que eu sou professor de direito e advogado. E se estuda pouco ainda sobre isso, e os juízes, observando as respostas do trabalhador que não tem conhecimento desse sistema, aí ele diz, eu trabalho quando eu quero. Eu não sou subordinado, porque ele não consegue compreender
que quando a plataforma fica cronometrando a tua entrega da mercadoria e depois te mandam avisos, e às vezes, pela tua qualificação que o cliente dá, te desativa, ele não consegue compreender que isso é uma forma moderna de subordinação. Isso é uma forma moderna de dar ordem e ter sanções. E a máxima dela é te retirar da plataforma. Mas o judiciário, Fabiano, tem, de vez em quando, nos dado alguns presentes. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, existe uma desembargadora, a doutora Karina Bicalho, ela veio do 5º Constitucional, ela era do Ministério Público do Trabalho. Recentemente, ela deu dois acórdãos, 2 decisões, em que ela era relatora e o colegiado acatou, em que ela reconheceu o vínculo de emprego entre 2 motoristas da Uber com a Uber. E ali me chamou a atenção, Fabiano, que a Uber ela tem uma seguinte estratégia. Como com os algoritmos a gente controla tudo, ela sabe exatamente qual é a turma e qual é o desembargador relator que conhece o vínculo. Quando ela sabe que aquele conhece o vínculo, ela vai lá e oferece uma proposta de acordo. Para quê? Para que não saiam decisões judiciais contra os interesses dela. E a doutora Karina, brilhantemente, quando a Uber ofereceu a proposta de acordo, ela disse, não homologo, porque você está manipulando a jurisprudência do tribunal através do algoritmo. Só homologo se nessa proposta de acordo se reconheceu o vínculo. E a Uber se recusou. E ela reconheceu o vínculo desses 2 trabalhadores com alguns argumentos. Primeiro argumento que ela reconheceu. Ela foi estudar os termos de uso e privacidade dessas empresas de aplicativo e percebeu lá no termo da Uber que existem algumas características que me chamam muita atenção. Primeira delas, quando você se cadastra, por exemplo, na Uber, você não pode pegar o seu carro, por exemplo, se eu estou cadastrado, Douglas, na Uber, eu não posso pegar o meu carro e falar, hoje eu vou deixar que o Douglas cadastrado, ele use também. Não pode, só pode ser eu, professor Rosildo. Isto é uma característica do vínculo de emprego, a pessoalidade. É através da plataforma, mas só eu. Ela percebeu também que, como eu sou autônomo, se quem estabelece a tarifa de quanto eu tenho que cobrar é a própria Uber e não é o motorista. Não te soa estranho, Douglas? Você é autônomo, mas quem coloca o preço no seu trabalho é um terceiro, não é você. Ela percebeu uma coisa que lá no Reino Unido, a Suprema Corte do Reino Unido recentemente percebeu. Qual é a situação? Quando você pega o teu celular, está aqui, e chama o motorista de Uber para vir à sua casa, o motorista, ele não sabe para onde eu vou, ele só sabe a minha residência, onde vai me buscar. Sabe quando ele sabe qual é o meu para onde eu quero ir? Quando eu estou dentro do carro, ele aperta uma tecla e aparece lá. Isso é para quê? Para que ele não negue levar o cidadão em tal lugar. Retira desse motorista, e a doutora Karina percebeu, a possibilidade dele ter o direito, se autônomo fosse, falar, senhora, em tal lugar eu não vou te levar. Por quê? Por exemplo, que ali é uma zona de risco. Percebe? Ela retira. E aí a doutora Karina percebeu que, na verdade, esse cidadão, de autônomo, ele não tem nada. E mais, a Uber, por exemplo, ela não permite que entre em contato o motorista não tem os dados do seu suposto cliente. Se é meu cliente, como é que eu não vou ter os dados? Eu sou advogado autônomo no meu escritório, eu tenho os dados de todos os meus clientes, ligo a hora que quero, e quem dita o preço dos meus honorários sou eu, porque efetivamente eu sou autônomo. Mas, como professor empregado, que sou de 2 ou 3 universidades privadas, ali eu não sou autônomo. É a universidade que diz que dias eu vou trabalhar, ainda que virtualmente, por causa da pandemia. Ou seja, nós já temos aqui, no Brasil, algumas decisões reconhecendo o vínculo. Mas estamos ainda no começo. O Tribunal Regional do Trabalho, da 15ª Região, é um tribunal que vem reconhecendo com frequência essa relação, este vínculo empregatício. Mas aqui ainda estamos começando. A Suprema Corte do Reino Unido, em última instância, onde não coube mais recurso, ela reconheceu que um grupo de trabalhadores era o que eles chamam de workers.
porque o sistema lá é diferente. Você tem 3 categorias de empregados. Tem os employees, que são os empregados, igual o empregado brasileiro. Tem os self-employed, que são os autônomos mesmo, como são aqui. E tem uma categoria de meio termo, que é esses workers. Esses workers, eles são empregados, perdão, eles não são empregados, mas são subordinados. E por serem subordinados, recebem vários direitos que um trabalhador de carteira assinada recebe. Como, por exemplo, salário mínimo profissional, que é bem maior do que o nosso. 13º salário. Jornada de trabalho limitada, reconheceu. Agora, veja, Fabiano, quando a justiça funciona, como é que funciona? Baseado nisso, lá a Uber chamou seus trabalhadores para fazer um acordo e pagar todos os direitos que eles têm. Aqui, como juízes insistem, e o que me deixa, às vezes, aborrecido, e às vezes, quando eu dou no palestra, o pessoal, o senhor está brigando? Não, eu falo alto, que eu falo com emoção, porque eu acredito nisto. Eu só defendo o que eu acredito, como professor e como advogado. Eu acredito que essas pessoas são trabalhadoras e são exploradas por essas empresas e que o judiciário, talvez com uma cegueira pré-ordenada, não queira verificar isso. Talvez porque esteja numa posição privilegiada e não tem ninguém na sua família num trabalho plataformizado. Senão pensariam diferente. Talvez tinham que se colocar no lugar do outro. Aqui, Douglas, no Rio de Janeiro, muito me incomoda quando eu vou almoçar, ou saio às vezes, agora não em pandemia, mas para me divertir com a minha família, e vejo meninos jovens como você, numa bicicleta do Itaú, trabalhando 15, 16, 17 horas por dia, e quando ele cai na rua, nem direito de previdência social esses meninos têm. Isso tem que ser mudado. Como que isso se muda? Eu fico dizendo lá com meus colegas professores, que quase todos são juízes do trabalho, com estudos. Direito é uma ciência. A gente não pode estar julgando como quem diz a mídia. A mídia manipula informações quando fica dizendo que essas pessoas são todas, como é que diz? São autônomos. Autônomos de quê? Qual é a empresa, qual é a atividade econômica organizada que esses meninos têm, meninos aí porque são jovens? Qual a atividade que esses meninos têm organizada para serem empresários, serão autônomos? Se são essas empresas de aplicativo que coordenam tudo. Recentemente, aqui no Rio de Janeiro, ofereci uma denúncia ao Ministério Público do Trabalho, e como não foi anônima, por isso que eu digo o nome da empresa, uma empresa chamada Tribunal de Defesa do Consumidor e Tecnologia. Pasme, Fabiano, esta empresa está lá no aplicativo dela, que os advogados que ela contrata como autônomos têm que trabalhar de segunda a sexta, sábado até meio-dia, tem que vestir tal roupa e ter tal procedimento. Mas numa cláusula ela diz que esses advogados são todos autônomos. E eu representei ao Ministério Público, fiz uma denúncia formal, sou procurador do Sindicato dos Advogados, subprocurador do Rio de Janeiro, e o Ministério Público abriu um procedimento prévio para investigar. Porque não adianta a gente só se revoltar. Cada um dentro das suas profissões tem que dar sua cota de participação. Não adianta ficar só no discurso, como alguns colegas meus que não saem da academia, que só falam entre si, que só falam discursos bonitos dentro da universidade, falando para si mesmo. E quando eu chamo para fazer uma palestra na reforma da Previdência no Morro do Borel, não vão. Porque não conseguem falar, porque só falam com intelectuais. A gente tem que falar, falam dentro da universidade, sim, mas vou ao morro dar palestra para aquelas pessoas, mas vou lá dar o meu saber também, que profissão não pode ser um instrumento apenas de se ganhar dinheiro. Toda profissão tem que ter um viés social. Se me perguntar, o que o senhor está ganhando hoje para fazer essa palestra? Muito! Para aqueles que estão me ouvindo e abrindo as suas mentes e vendo efetivamente que eles são empregados, muito. Nenhum honorários pecuniários em dinheiro cobre isso. E por que eu falo isso, Douglas? Eu falo isso porque eu não tenho nenhuma vergonha de te falar que eu sou filho de uma empregada doméstica semi-analfabeta e um soldado do corpo de bombeiro, mas que teve a visão de ver que com estudo nós sairíamos daquela pobreza que viemos lá do Nordeste. E eu estudei. E pude retribuir antes que ela falecesse. Então, já estive no outro lado.
Eu já morei em ocupação porque não tinha onde morar. Então, hoje eu não posso abandonar e não posso ficar insensível defendendo o discurso que vocês, ou outros trabalhadores, são empresários de si, são autônomos, não são. No decorrer da nossa conversa, eu vou ler alguns dispositivos dos termos de uso e que você vai ver que não tem como dizer que essas pessoas são autônomas. Professor. Então, resumindo aqui, me parece que a gente está começando a perceber, lento, Fabiano, é triste, lento. Mas eu vou parar aqui para vocês fazerem as suas indagações, que eu sou professor por natureza, se me deixar, eu vou continuar falando. Eu gosto de falar sobre questões sociais. Eu quero colocar aqui uma pergunta, um questionamento, dois questionamentos. Assim, a questão, a Uber trabalha e ela coloca na imprensa mundial, aí, nos órgãos de imprensa, que ela trabalha de forma deficitária, que ela trabalha no prejuízo, e os investidores estão colocando sempre dinheiro na esperança que ela vá gerar lucro. Isso aí procede? Será que uma empresa vai trabalhar com bilhões e bilhões de prejuízo, sempre vai continuar? Ela é uma empresa de assistência social, então ela trabalha, é um trabalho solidário que ela presta para ajudar a população? Isso procede? Será que ela é deficitária? Olha, só para começar a te responder, existe um livro do Tom Slim, é um americano, economista, que escreveu o livro dele, estou com ele ali na estante, se chama Da Uberização. É o título do livro dele. Lá ele relata que um dos investidores da Uber, por exemplo, são os fundos de pensão do Oriente Médio. Quem administra esses fundos, Fabiano, são pessoas extremamente qualificadas e gabaritadas em economia. Você acha que essas pessoas gabaritadas em economia iam pegar milhões do fundo de pensão e investir numa empresa deficitária? Não me parece que eles iam assim fazer. A Uber entrou no Brasil em 2014. Isso, inclusive, foi a tese do meu mestrado, investigar como funciona a Uber no Brasil e no mundo. Entrou em 2014. De lá para cá, nunca quis sair do Brasil. Por quê? Porque esses sistemas funcionam em países onde há uma multidão de desempregados que aceitam qualquer coisa para ter alguns reais no final do mês. A Uber não funcionaria em países onde o nível de emprego é muito alto. Porque quem iria abrir mão, Douglas, Felipe, de 13º salário, de férias, de ficar doente, ficar no INSS, recebendo enquanto se recupera? Ninguém. Mas nós temos mais de 14 milhões de desempregados. Então, é triste, ela ganha dinheiro com a miséria humana. Essa é bem a essência do capitalismo selvagem, né? Ganhar dinheiro com a essência. Mas veja, todos os livros, inclusive escritos por economistas, eu não leio só livros de direito, porque alguns colegas economistas falam para mim, mas você tem uma visão extremamente jurídica. Eu falo, não, eu leio bastante livro de vocês, de economia, e são seus colegas sérios de economia que dizem que tem empresas milionárias investindo nessas empresas de aplicativos. Não, veja a lucratividade dessas empresas. A defesa da Uber, para dizer que é deficitária, é que ela ganha um percentual sobre as corridas. Que a maior parte, aspas, fica com o trabalhador. Ainda que fosse verdade, onde está o lucro? Mas ela não precisa ter carro, ela não faz manutenção de carro, ela não precisa indenizar ninguém na hora de prejuízo, ela não paga créditos ou créditos dos trabalhadores, a não ser aquele percentual. Imagina se ela reconhecesse o vínculo e tivesse, por exemplo, como empregadora, fornecer os carros, fazer a manutenção dos carros, pagar as verbas trabalhistas e INSS de todos os trabalhadores. Você percebe? Como que uma empresa que nada disso faz ganha limpo um percentual em cima disso? É tão interessante que a Uber, na cláusula 4ª do seu contrato social, ela diz que ela é uma empresa de aplicativo, de software, que ela só faz intermediação. Se você pegar a lei de aplicativo, de software, a lei diz que, para eu ser desse mercado, eu tenho que cobrar
porque é meu produto, pelo uso do aplicativo. O uso do aplicativo da Uber está lá escrito no contrato. Dela e de quase todos os operadores, é de graça. Porque ela não se remunera em cima do aplicativo, porque ela, em cima do software que ela se desenvolveu, porque ela não é empresa de tecnologia. Ela é uma empresa, no caso de vocês, de entrega, a Uber de transporte individual. Como que ela se remunera? Ela se remunera em cima do trabalho do motorista. Como é que eu vou me remunerar em cima de um trabalho de motorista e vou dizer que eu sou empresa de aplicativo? Se o software que eu deixo vocês usarem é de graça. Aí eu penso, Fabiano, que nós estamos num momento de pós-verdade. E o que é esse momento de pós-verdade? É o momento que eu tenho que te convencer que eu não sou o que eu sou. É isso que eles pensam. Elas tentam com isso que a gente chama de pós-verdade. Eu tenho que te convencer que eu não sou uma empresa de transporte ou da questão do modo de entrega de mercadoria, mesmo eu sendo. E consigo convencer, pelo pensamento neoliberal, a própria justiça do trabalho. É uma empresa fake, na verdade, né? Hoje eu estava falando com o doutor Felipe ali. É fake, esse nome é fake, uma empresa de... Não é verdade. É engraçado, doutor Rosildo, esta situação parece comédia, realmente, porque aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, nós temos uma empresa que, na tradução literal dela, do seu nome em inglês, é Central de Entregas. No entanto, ela, na justiça, ela alega que ela não é uma empresa de entregas. Ela é uma empresa apenas de software. Bom, mas se ela é de software, quem são os seus empregados que fazem girar a sua atividade econômica? Então, essa é uma pergunta que muito se faz entre nós, operadores do direito, mas o judiciário muitas vezes não entende isso porque ele tem aquela ideia fixa do artigo 3º da CLT, que diz que o empregado é aquele bonitinho que tem que estar ali sentado, cumprindo ordens no local, no seu escritório, na sua atividade, e esquece toda esta ideia nova, essa questão de tecnologia que deixa de ser aquela modalidade de emprego atual, tradicional, que a gente vivencia há muitos anos, né? O professor, como disse muito bem aqui, hoje as aulas são todas elas praticamente também online, e nem por isso o professor é um trabalhador plataformizado. Ele é um trabalhador como qualquer outro, que ele tem que ter a questão do respeito à sua saúde, com respeito ao seu horário de trabalho, com respeito às suas condições de trabalho, que muitas vezes isso não é respeitado por nenhuma dessas plataformas. A gente vê muitas vezes que essas plataformas, elas não sequer disponibilizam, sejam da própria forma como elas entregam o serviço a esses trabalhadores, sejam aqueles tomadores de serviço, banheiro, água, que são, digamos assim, direitos à dignidade do trabalhador, né? São situações mínimas que são totalmente desrespeitadas. E eu acho que é interessante também falar que o Fabiano falou a questão de lucro, né? O lucro. Como funciona o capital? O capital, se o trabalhador não está dando lucro, ele é demitido. É assim que funciona o capital, né? E até nós conversamos agora de manhã que um empresário aqui no Rio Grande do Sul chegou e falou assim, porque o ano de 2020 foi muito bom para os trabalhadores, porque nós conseguimos preservar os empregos. Como se os empregos fosse uma situação que não gerasse os lucros dele. Ou seja, o trabalhador estava ali não porque era um afeto do empregador, e sim porque estava gerando lucro para ele durante a pandemia. E a mesma coisa é com relação a essas plataformas. Elas cada vez inserem mais e mais trabalhadores,
né, utilizam do subterfúgio da não existência da relação de emprego, da inexistência de regulamentação do mercado, para o que a gente chama de precarizar, né? Não pagar nenhum direito, né? E esta é o grande problema dessa circunstância que nós vemos hoje e que muitas vezes esses trabalhadores ficam desassistidos justamente por esta questão. Mas que existe, né, esta relação de emprego, ou ela é meio que notória. A gente vê nesses aplicativos, a grande maioria dos aplicativos, trabalhando, as pessoas tendo que cumprir metas, incentivo a entregas, a questão dos horários, logar no horário determinado, sob pena de punição, enfim, são requisitos que a relação de emprego lá do artigo 3º tem, e que muitas vezes só é possível quando até foi em um processo em São Paulo, salvo engano, no TRT da 15ª região também, doutor, exigida a perícia, uma perícia de informática para verificar esses algoritmos, né? De como funciona isso aí. É verdade, doutor. O senhor falou duas coisas bastante interessantes. Me permita que eu fale. Quando o senhor falou que algum empresário aí do Rio Grande do Sul falou que esse ano foi bom que conseguiu preservar os empregos. Um mês e pouco antes da pandemia, eu fui convidado para dar uma palestra numa grande universidade, na Faculdade de Administração. A gente que é do direito, a gente tem muita dificuldade de dar palestras. Eu brinco que quando eu for dar palestra para o pessoal da administração, eu sei que eu vou para lá para ser vaiado, mas eu aceito mesmo assim, porque a questão ali é só produzir lucros, é isso que boa parte dos professores ensinam. E realmente, quando eu estava no meio da palestra, doutor Felipe, um empresário, tinha muitos empresários, falou exatamente isso que o senhor falou. nós que preservamos o emprego e produzimos a riqueza do país. Eu sou um professor que eu não sigo o script, que parece que professor universitário, porque tem mestrado, doutorado, tem que ter o nariz em pé, tem que se vestir elegantemente e ficar falando palavras difíceis e calminho. Eu saio desse script. Eu desci do palco, quase todos eram empresários, eu falei, a sua empresa é de quê? A minha empresa é montadora de carros. Eu falei, o senhor sabe montar carros? Não. A sua empresa é de quê? A minha empresa é de eletrodoméstico. O senhor sabe montar eletrodoméstico? Não. A sua empresa é de quê? A minha empresa é um centro comercial de estética. O senhor sabe fazer cabelo, cortar cabelo? Não. Voltei do carro, eu falei, esse carro, peguei lá, que ele estava com os folders de carro, esse carro o senhor vende por quanto? 147 mil, era um carro de luxo. Mas o senhor não sabe produzir. Sabe o que significa? Não é o senhor que produz riqueza. Quem produz a riqueza da sua empresa são os seus funcionários lá no chão, que o senhor paga uma miséria. E como eu falo muito alto, ele achou que eu estava agredindo. Não, eu estou falando alto, porque desde o começo da minha palestra eu falei nesse sentido. Senhor, se o senhor estudar um pouquinho lá, Weber e Marx, só vai saber que quem produz a riqueza no Brasil e no mundo é o trabalhador. Vocês só administram e mal concentrando a renda. O senhor é uma empresa montadora de automóvel, o senhor não sabe montar automóvel, o senhor vende automóvel. Quem produz o automóvel para o senhor vender por rios de dinheiro e concentrar riqueza? É o trabalhador. Cheguei com outro. Quem produz eletrodoméstico? É o seu funcionário. Quem corta o cabelo? O senhor não produz riqueza. O senhor administra mal concentrando a riqueza produzida pelos seus trabalhadores. A universidade hoje, doutor, está ganhando dinheiro com minha palestra porque eu, operário da educação, estou aqui palestrando. O senhor sabe quanto eu vou receber por essa palestra? Aí disse para ele. Falei, sabe quanto a universidade cobrou para eu estar aqui? Eu não ganho nem 10% do que ela cobrou para vocês. A segunda questão que você me coloca é muito interessante, que quando os juízes se prendem para dizer que esses meninos, e desculpa o menino aí, porque eu vejo a cara do Douglas, é tão jovem, você deve ter idade, nem mais ser meu filho, talvez meu neto, nem mais filho, daí eu falo menina no sentido carinhoso. Quando eu vejo esses meninos lá, e o que o juiz fala, mas esses meninos são autônomos,
E ele se prende ao artigo 3º da CLT, que dá as características do trabalho, que tem que ser pessoalidade, onerosidade, subordinação. Eu falo, excelência, se o senhor gosta de pregar a lei, vamos lá ao artigo 6º, parágrafo único da CLT, e eu leio como eu vou ler aqui, porque é ali que começa o indício de que vocês são empregados subordinados. E esse parágrafo foi introduzido na CLT em 2004, porque já estava se prevendo o avanço tecnológico que ia se mudar as regras de contratação. Diz o artigo: os meios telemáticos e artigo 6º, parágrafo único da Consolidação das Leis do Trabalho. Os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam para fins de subordinação jurídica aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão. O que esse dispositivo está dizendo? Que os mesmos meios de controle e supervisão que a gente tem fisicamente, a gente também pode exercê-lo através das plataformas, através dos algoritmos. Então, eu digo para o juiz, às vezes eu tenho uns embates, doutor Fernando, perdão, me esqueci. Às vezes doutor Felipe, às vezes eu tenho uns embates difíceis, às vezes os juízes querem me prender, porque eu digo o que tem que ser dito, e eu digo, excelência, se é baseado nisso, o que a gente tem que entender é, se é possível subordinar através de plataforma de algoritmo, nós temos que verificar se com esse mecanismo nós conseguimos ou não subordinar essas pessoas. Não ler friamente o artigo 3º. E nisso, eu trago aqui para vocês, para a gente discutir alguns textos simples dos termos de uso das plataformas. Eu analisei quase todos os termos de uso de plataformas, empresas de aplicativo que passeiam aqui pelo Brasil. Vamos analisar só 1, 2 ou 3? Vamos verificar o que diz a Uber, a 99 Tecnologia. Basme, olha o que ela diz no seu aplicativo. Na cláusula 8.1, veja se isso não é típico de quem é empregado. Olha o que ela diz. O motorista parceiro concorda que a 99, a sua livre discrição poderá aplicar uma multa, suspender ou cancelar sua utilização de serviço. Eu sou autônomo e tu vai me pegar multa? Você vai me suspender? Mas em que casos ela vai suspender? Isso que é mais gritante. Está escrito aqui, ó. Quando que ela vai aplicar multa, suspender? Cláusula 13.3. Para as pessoas dizerem, isso é da sua cabeça. Não, eu vou ler os documentos. Ciência jurídica é isto. Não é um achismo. Eu acho que é empreendedor. Está escrito lá. O cliente reconhece expressamente e consente que, ao formular as condições desse contrato, intenciona prestar serviço de forma rotineira. Então, não é eventual, como eles costumam dizer, trabalha quando quer. Forma rotineira. Aí é língua portuguesa. O que é de rotina não é às vezes. Não é às vezes. E diz mais que vai punir esses trabalhadores quando eles passarem mais tempo que não estejam logados. Eu estou obrigando esses trabalhadores a trabalharem mais e aplico uma multa ou suspendo temporariamente. Só cego ou pessoa imbuído com espírito artificial explorador não pode ler uma cláusula dessa da 99 Tecnologia e dizer que este motorista de lá é um autônomo. Autônomo não se aplica a multa. Autônomo não se suspende. Imagina, doutor Felipe, se nossos clientes fossem aplicar multa na gente, porque não concordou com a tese que nós devolvemos, ou nos suspender do nosso trabalho. Se o cliente disser isso comigo, eu vou dizer, o senhor vai ter que me pagar férias, 13º salário, repouso semanal remunerado, que eu virei seu empregado. Mas eu não paro por ali. Se você olhar a cláusula 9ª do contrato, do termo de uso da Uber, tá? Decisões automatizadas. Esses são os algoritmos que dá e diz, ativar o preço dinâmico, na qual o valor de uma viagem ou o preço de entrega dos pedidos da Uber Eats é determinado segundo os fatores que estão sempre mudando. Ou seja, é ela que determina o preço do menino que vai entregar a comida ou do motorista que está dirigindo. É surreal! E você vai dizer que eu sou autônomo e eu não tenho a mínima condição de estabelecer o preço do meu serviço?
nós estamos realmente vivendo a tecnologia permitiu o ápice da exploração do trabalhador brasileiro mundial. Com esse sistema, porque antes, quando o trabalho era físico, Fabiano, eu só poderia explorar brasileiros. Eu não tinha um tentáculo que eu poderia passear pelo mundo. Hoje, com a plataformização, que eu posso entrar nos territórios soberanos, eu posso explorar a população mundial. E onde eu vou procurar a exploração, Fabiano? Onde a mão de obra é mais barata? Onde a mão de obra é mais barata, Fabiano? Onde tem milhões de desempregados que a gente aceita qualquer coisa para sobreviver. É o instinto humano de sobrevivência. Então, é falácia quando eu vejo meus colegas engravatados, tudo de classe média alta, falar, mas ele está trabalhando lá porque quer. É escolha dele. Não, não é escolha dele. Se eu não tiver nenhuma forma de manter a minha família, eu vou também, ao auge da minha idade, do meu cabelo branco, mas vou montar na bicicleta e vou entregar também, porque isso é um instinto humano de sobrevivência. É a pele, é a pele. Aí, professor, pode escolher ou ser escravizado ou morrer de fome, né? Tem liberdade, tem a liberdade. Mas o senhor falou ali que a sua mãe era doméstica, e eu vejo que esse momento, para essa luta que a gente está travando aí, tentando buscar a regulamentação, buscar direitos, com esse presidente que está aí de extrema-direita, que eu vejo como extrema-direita, porque quando teve lá foi que ano? 2013, eu acho, a PEC 66 lá, que determinava os direitos para as domésticas, o único que votou contra foi o presidente atual, né? Foi a única pessoa a votar contra reconhecer direitos para a doméstica, e ele se gaba, ele fala ainda com um certo orgulho disso, porque ele é um visionário, que ele preveu que isso ia gerar desemprego. Então, o momento que a gente está é um momento muito difícil, tendo um presidente desse, que eu considero como extrema-direita. Agora, essa mini-reforma que estava aí também, que era que não passou no Senado, que era para o trabalhador receber meio salário, trabalhando meio turno, podendo escolher os dias que quer trabalhar, meio salário sem direito a férias, 13º, o vale alimentação. Então, está abaixo do salário mínimo isso. Não dá meio salário mínimo, dá menos que meio salário mínimo. Então, eu vejo como extrema-direita. Isso que o governo quer fazer não é nada mais, nada menos, no nosso ver aqui, que é uberizar. O Estado quer tocar a uberização para cima do cidadão, dizendo que ele pode trabalhar os dias que quiser na semana. Então, acho que o momento é bem difícil, é bem crítico, e se não tiver uma organização da classe mais oprimida, junto com o senhor aí, com o Felipe também, dos sindicatos, se não houver uma força, essa extrema-direita, que eu considero pagar menos que um salário mínimo já é baixo, pagar menos que meio salário mínimo, eu considero como extrema-direita, vai ser difícil a gente conseguir ter voz, né, e buscar esses direitos aí, como as empregadas ganharam lá, as empregadas domésticas. Hoje a gente quer tentar fazer com que os motoristas de aplicativo tenham esse direito, mas é uma situação difícil, né? Tem uma frase do Fabiano, que, diga-se de passagem, professor, a minha mãe, a minha querida mãezinha também, ela também é doméstica. Então, estamos juntos. E doutor Felipe, tá ajudando nós aí. Hoje, eu diria que o nosso super-herói aqui do Sul é o doutor Felipe Carmona. Claro que também tem toda a equipe, o presidente Walter, infelizmente, não pôde, né, estar aqui ao vivo conosco, mas quem sabe numa futura oportunidade. Mas hoje, nós estamos buscando essa live. Eu falei que hoje o dia ia ser um dia histórico, não é? Eu não falei? Eu falei... Não, falou mesmo de tarde, né? Eu acordei dizendo que o dia de hoje seria um dia histórico. Por quê? Porque todas as conquistas do povo trabalhador, né? Vamos usar o termo proletariado. A palavra pesada, né? É uma palavra que ela reflete e incomoda aqueles que têm uma intenção errada com o povo, né? Por isso que ela é mal vista. Mas
todos os momentos da história da humanidade, da civilização, foi com a unificação dos trabalhadores, foi com a unificação do povo, o povo dando as mãos, dizendo, chega, nós não aguentamos mais. E se tem uma corrente semelhante ou parecida, explorando também o outro camarada, o outro companheiro, o outro amigo, o outro parceiro da outra categoria, também estou sendo explorado, também me sinto a ser explorado. Então, uma frase que o Fabiano usa muito, porque o Fabiano, ele hoje, eu o considero um dos idealistas da Revolução das Terras Gaúcha, que é um movimento aí que a gente está batalhando muito forte para fazer dar certo, né, que seja um marco histórico aí na teleentrega, né, e nós estamos nos municiando com muita informação. E a frase que eu quero tanto dizer é a seguinte: onde há maus tratos, há miséria humana. Onde há exploração, há miséria humana. E chega, gente. Chega. E fica de conscientização para quem está nos assistindo nesse momento. Chega, gente. Eu vejo a necessidade de informar, conscientizar, transmitir com base jurídica, leis, idealistas, pensadores, trazer outros profissionais também aqui no programa Nave Espacial, para que vocês escutem, vejam que mesmo que a gente hoje não tenha o chão da fábrica para se organizar, que a nave espacial abduza todos os trabalhadores desse país e coloque no ar, não só para lutar em prol da classe trabalhadora, mas também para garantir e incentivar, né? Mais do que isso, incentivar, que sejam incentivadores, pessoas que digam, formem opiniões, e que isso seja duplicável, não só aqui em Canoas hoje, mas estamos ligados com o doutor Felipe, que está em Porto Alegre, né, doutor? Está em Porto Alegre, o professor Rosildo, Rio de Janeiro, né? Leonardo Guedes, advogado também do Paraná. Então essa live ela também tem que ser um pedido, né, de conciliação entre quem? Entre quem? A classe trabalhadora desse país, dessa nação. É um pedido de conciliação de todos os trabalhadores e trabalhadoras. Está na hora daqueles que realmente soam, dão a sua vida para esse mecanismo capitalista funcionar. Está na hora de nós se emancipar. Eu não estou dizendo que nós queremos estátua de ouro em praça pública. Não é nada disso. Nós queremos dignidade, justiça, direito a lazer, que nós possamos fazer um churrasco ao domingo, que a gente, se tiver que trabalhar, a gente vai trabalhar, como sempre fizemos, mas de forma digna, que a gente não veja os nossos filhos e nossas filhas crescendo na horizontal. E o empreendedorismo, né? O empreendedorismo, ele vem disso. Ele vem desse sonho. Se você quer parar, abre aspas, se você quer parar de ver os seus filhos crescerem de forma horizontal, que é sempre dormindo, né? Que é quando tu chega em casa, tá todo mundo dormindo. Né? Se você não quer mais isso, venha empreender. Mas empreender o quê? Qual é o maior ativo hoje? É o nosso tempo. E se nós não dermos valor ao nosso tempo, nesse sistema capitalista, ninguém dará. Essa é a minha consideração. Eu quero propor, né? Eu não sei se os senhores têm mais alguma consideração a fazer, né? Se podemos partir para outro assunto,
Foi um desabafo, desculpa, como está ao vivo é incontrolável, né? Eu peço até desculpa, fico até emocionado, Fabiano. Isso aí, por causa que eu tenho lutado muito, muito mesmo, e quem está direto comigo aí, quem está vivendo essa luta comigo aí, sabe que eu tenho, um motoboy falar de privatização, o motoboy falar de uberização, o motoboy falar de capitalismo, de questões. É difícil, e está muito difícil para mim. Então fica aí o desabafo também, mas vamos seguir o programa. É importante isso, acho que o Fabiano e Douglas, e a gente tem visto isso muito mais, assim, desde 2016, né, com esse modelo econômico aí que foi realmente implantado no Brasil e que afeta drasticamente os trabalhadores, né, e acho que é imperioso realmente que a classe trabalhadora se conscientize, né, no sentido de que tem que haver uma mudança, né? Porque os sindicatos, por exemplo, né, tiveram uma sensível queda, né? Um ataque fulminante, digamos, contra os sindicatos. Os sindicatos que fazem historicamente a luta dos trabalhadores e que fazem essa comunicação entre os trabalhadores e os empregadores, e além dos empregadores e também com o Estado, né? E os sindicatos foram aqueles que conseguiram grande parte dos direitos sociais e dos direitos que estão na Constituição Federal. São lutas sindicais, são lutas de trabalhadores que fizeram isso para que tivessem esses direitos na Constituição Federal. E começaram por eles, né, os ataques. E depois nós tivemos aí a reforma trabalhista, que altera tudo, inclusive ao acesso ao judiciário, e agora, consequentemente, com essa mini-reforma novamente tentada implantar pelo então presidente. Mas, independente disso, né, que como a gente, nós estamos aqui falando de trabalhadores plataformizados, a gente vê que cada vez mais o mercado infla para este modal, para essa forma de trabalhar, justamente porque este modelo econômico que te induz, né? Porque hoje tu ganhar 13º, férias, fundo de garantia, tu ter uma suposta estabilidade, porque um empregado em empresa privada não é estável, né? Ele é um empregado, a empresa não tem um lucro, ela demite. E mesmo assim, muitos dos trabalhadores acreditam que, trabalhando nessas plataformas, são empreendedores. E que é muito pelo contrário, na verdade, são precarizados. Esta consciência que a gente tem que ver. Nós vamos fazer um paralelo aqui de 2018, 2019, quando nós tínhamos, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, nas normas coletivas, piso regional, nós tínhamos o nosso salário normativo acima do piso regional, aluguel de moto maior do que hoje, né? Combustível para ir, para voltar para casa, o ressarcimento de combustível, vale-refeição, enfim, uma série de garantias que estavam dentro das normas coletivas, asseguradas por negociações coletivas, e que acabam os trabalhadores plataformizados não recebendo, em razão da sua modalidade de recebimento, né, da modalidade de pagamento, e que, se nós fôssemos botar na ponta do lápis, né, o cara diz, eu sou empreendedor, eu ganho 5 mil reais por mês, mas ele tem um custo de 3, né? E aí, se ele tivesse lá, conforme nós tanto lutamos, né, para que esses trabalhadores estivessem acolhidos pela norma coletiva, ele teria uma renda mais ou menos de 3 mil reais, seria o contrário,
né? Em vez de ter gastado R$3.000, ele teria recebido R$3.000, porque essa é a lógica, né? Esta é a lógica. E as plataformas, elas acabam tendo uma propaganda muito forte. Eles são muito inteligentes, eles conseguem captar muitos trabalhadores de uma forma assim que tem essa indução como se tu recebesse muito mais. Mas é muito pelo contrário, né? E isso é mérito deles. Mas a gente também tem que fazer essa consciência do trabalhador para que perceba essa propaganda, digamos assim, que talvez até seja enganosa, né? Meu caro Felipe, deixa eu te fazer uma... Ou meu caro Felipe, não. Meu caro Douglas. Primeiro você fala e diz, me desculpa se eu tiver, que eu me emocionei. Meu querido, a gente não pede desculpa quando a gente é verdadeiro e mostra a emoção da gente. É que nós fomos criados num sistema machista que homens não choram. Muito pelo contrário, não chorar, não demonstrar emoção, que é uma fraqueza humana. Nós somos humanos e nós choramos. Eu acho que um dos pontos altos, na minha visão, é exatamente esse teu desabafo que não foi programado, espontâneo. Então, não sei, você falou na tua questão, uma questão que eu bato bastante na universidade. Você falou, é proletário. A palavra é proletário, porque a gente tenta, o capitalismo, tirar esse nome para tentar nos seduzir para a gente colaborar com esse sistema. Você veja, quando você estava falando, é hábito de professor de ficar anotando as falas das pessoas. Quando você falou em proletário, eu me lembrei muito, eu fui advogado de um banco muito tempo. Você lembra? Fabiano deve lembrar, no começo a gente era empregado. Depois, os meus chefes, quando eu tinha chefe lá no banco, me chamava de colaborador. Depois passou a me chamar de empreendedor. E eu sempre fui empregado do banco, eu era um advogado empregado. Essas palavras é para seduzir a gente, para dar uma impressão que a gente faz parte da estrutura da empresa. Se eu fizesse parte, quando a empresa lucrasse muito, aquele lucro deveria ser dividido. Então, por isso que quando até na universidade, esse aqui é um colaborador, eu digo no meu discurso, meu reitor fica para morrer, eu não sei porque que ele não me demitiu até hoje, eu estou 30 e poucos anos na universidade, mas eu digo no discurso, falo, desculpe, senhor reitor, com todo respeito, eu não sou colaborador, sou empregado desta empresa. Eu tenho minha carteira assinada, sou regido pelo FGCS. E aí brinco com ele, mas dando um recado, eu falo, porque se colaborador eu fosse, eu vi o balancete que teve um lucro extraordinário e eu continuei ganhando o mesmo salário. Então, eu não sou colaborador, eu sou empregado. Empregado ganha fixo. Bom, aí parto para meu discurso. Segunda questão que você falou, fundamental que eu escrevi aqui, você chamando o povo. Olha como a estrutura, o Fabiano, Douglas e o doutor Felipe, ai meu Deus, eu sou meio... Felipe, olha como que a estrutura foi feita. Com a reforma trabalhista, mexemos no artigo 511 da CLT e passamos a dizer, que esse presidente elogiou isso bastante, que as contribuições sindicais passaram a ser facultativas. Ora, para se botar uma campanha na rua, se custa dinheiro. Depois, não satisfeito a isso, Fabiano, o presidente apresentou uma medida provisória para que, além de ser facultativa, a contribuição tinha que ser através de emissão de boleto, para dificultar mais ainda. Imagina que no Rio de Janeiro, o sindicato de seguritário é mais de 6 mil. Como é que tu vai emitir 6 mil boletos? Então, eu enfraqueço o sindicato. E, ao mesmo tempo, na reforma trabalhista, eu digo que vale o negociado sobre o legislado. Dou uma ampla liberdade de negociar, mas tiro toda a estrutura para esses sindicatos atuarem. E o que eu escuto, às vezes, os trabalhadores, Douglas, é o seguinte, eu não vou contribuir. O que está faltando para a gente, eu gostei da tua palavra, é o quê? É um espírito de classe, que muitas vezes nos falta, espírito de classe. E como é que esse sistema foi criado para desmontar o espírito de classe com abraços da Suprema Corte Brasileira? É a terceirização. Porque, veja, numa terceirização pode ter numa empresa terceirizado professor, médico, advogado, engenheiro, todos trabalhando lado a lado. Cada um com seus interesses específicos. Você percebe que isso dificulta uma harmonia para brigar contra aquela empresa? Então, todo o sistema foi arquitetado para isso. Há algumas soluções. O meu projeto de doutorado que eu entreguei na universidade,
que eu estudo muito tecnologia e trabalho, estou pensando até criar para a universidade uma disciplina chamada Tecnologia e Trabalho. Não sei se eles vão aceitar. É o seguinte, eu entreguei um projeto para o meu doutorado que a gente pode amenizar essas explorações e que as empresas de aplicativo morrem de medo que os trabalhadores consigam fazer isso. A gente poderia, efetivamente, se montar uma cooperativa, que seria a plataforma, ou seja, não seria mais subordinado, fazer aplicativo, e esse aplicativo, e aí que está o toque, tem um colega meu na USP que também está pensando isso, fazer um aplicativo compartilhado para sair mais barato. Vou te dar um exemplo. Nos Estados Unidos, tem uma cooperativa de empregadas domésticas. E essas empregadas domésticas, com outra cooperativa de catadores de papel, eles têm o mesmo aplicativo, e esse sai barato, porque esse aplicativo é compartilhado com 3 ou 4 categorias. Você percebe? Então, um aplicativo que, em média, custaria R$10.000, sai dividido para essas 3 categorias. E eles, através de uma cooperativa ou plataforma de cooperativa, os trabalhadores passam a ser dono do seu próprio negócio. Nos Estados Unidos, a Uber morrem de medo. Toda vez que a gente vai ter uma fala como essa, eles fazem de tudo que a gente não emita esses conhecimentos. É possível. Hoje, nos Estados Unidos, tem uma plataforma de empregada doméstica que está quase quebrando, uma cooperativa de empregadas domésticas com aplicativo pulverizado, está quebrando a empresa de plataforma lá de empregadas domésticas. Por quê? Porque está se preferindo contratar esta cooperativa, que cobra mais barato, porque os lucros são para eles mesmos. Mas se cria-se uma dificuldade. Uma das universidades que eu levei esse projeto foi brecado. Graças a Deus, hoje foi aceito. Foi brecado. Por quê? Porque os donos das universidades privadas, não esqueça que são empresas. E também é uma empresa de educação, mas é uma empresa. O dia que a gente conseguir pegar esses trabalhadores, formar plataformas das pessoas que entregam comida, dos motoristas de táxi, das pessoas que fazem serviços, faxina, de empregador, e fazer um aplicativo apenas, isso é possível, já conversei com o pessoal formado em TI, Tecnologia da Informação, pode botar um sistema nesse aplicativo, que esse mesmo aplicativo pode ser dividido para mais de uma categoria. A gente vai conseguir um pouco reduzir, mas tem que ter fóruns como esse que a gente está fazendo aqui, para montar ideias. Aí a favela vai vencer, né, professor? Essa é a verdade. Você usou uma frase que me lembrou, eu só vou falar isso para... Eu gosto de falar demais. Eu sou nordestino, sou do Rio de Janeiro, mas sou nordestino, porque meus pais eram nordestinos, tive 10 irmãos, 4 morreram com doença de pobreza, de miséria, e eu consegui fazer um concurso numa universidade, passei em primeiro lugar como professor. Mas o primeiro lugar não é para dizer que eu sou inteligente, não. Na verdade, eu sou esforçado. E até hoje, no meu departamento, Douglas, é por isso que eu gostei da sua palavra, eu sofro diversos preconceitos, porque é difícil para aqueles classe média alta lá verificar como que eu estou sentado do lado deles e passado num concurso. E volta e meia, uma vez eu escutei de um colega que chegou a ser reitor de uma universidade no Rio de Janeiro, pública, disse, (aspas), o professor Rosildo é o exemplo que o sistema educacional não deu certo. Só que eu não levo desaforo para casa, eu falei, depende da visão, professor. Eu, por exemplo, sou um exemplo que, mesmo vindo de um colégio público, de vez em quando a gente rompe as barreiras. Mas o senhor está dizendo isso porque é muito difícil para o senhor perceber que uma pessoa humilde, pobre, filho de empregados domésticos, pode estar aqui. Se nós tivermos a analisar a questão de mérito, professor, com todo respeito, eu tenho muito mais do que o senhor. Sabe por quê? Eu peguei o estudo lá da teoria, a tirania do mérito, do Sandel, que acabou de publicar o livro. Porque, veja, Douglas, quando 2 pessoas nascem, elas não nascem com a mesma possibilidade. Elas já nascem uma ganhando ou perdendo, dependendo de onde nasceu. Aí eu disse, o senhor nasceu com um pai que o senhor costuma dizer que é médico, a mãe que é desembargadora, aposentada. Eu nasci de uma empregada doméstica. Viu que na corrida eu já estou abaixo e ele já está acima. O senhor estudou nos melhores colégios, eu estudei em colégios públicos.
O senhor teve uma alimentação de qualidade, e a alimentação de qualidade é boa, porque você desenvolve mais o seu raciocínio. Eu comia feijão e arroz quando tinha. Então, veja, quando a gente diz essas expressões, eu estou aqui pelo meu mérito, não. A gente não consegue as coisas sozinho, percebe? Tem toda uma estrutura que faz. Um está no aplicativo, outro está dentro de um tribunal, outro não. E não é porque quem está no aplicativo não tenha mérito, não. É que partiu de patamares inferiores àqueles que chegaram lá. Por isso, quem chega no patamar alto, porque contou de nascer numa boa família, de pessoa, boa família no sentido de ter dinheiro, que nem sempre é boa, de estudo, que se incentivou a leitura, boa alimentação, esses têm que ter a obrigação moral de olhar para aqueles que não tiveram oportunidade. E não dizer que um professor que chega lá, que isso prova que a educação não deu certo. Por isso que eu sou contra que quando esse presidente fala de mérito, fulano está ali por mérito, não estou tirando o mérito de quem estuda, agora eu estou dizendo, os seres humanos partem de patamares distintos. Aí eu dou sempre um exemplo real, Douglas, se eu for participar com você de uma prova que requer visão, por mais que eu me esforce, eu não vou conseguir chegar nem um terço de você, porque eu tenho um problema degenerativo da visão. Não porque eu não me esforce, é porque eu não tenho. E você, que me parece, tem sua visão. Então, você tem que ter compaixão comigo de perceber que eu tenho uma visão precária que não me permite estar de igual para você. Por isso que é balela quando esta presidência fala de mérito. O mérito, só se todos partissem do mesmo patamar, com a mesma qualidade de educação, com a mesma quantidade de dinheiro para investir na educação, com a mesma alimentação. A meritocracia é um mito, né? Quando a gente fala, e chama essas pessoas de elite, eu gostei muito daquele cantor de rap que falou na televisão. Não, a gente não tem que tomar essas pessoas de elite, porque falou isso para o Luciano Huck, ele falou, elite geralmente é a nata de alguma coisa, alguém que fez a elite, por exemplo, da ciência jurídica, a elite da infectologia. Elite por quê? Porque você tem dinheiro e tem boa parte de tudo que tem herdado? Elite de quê? As pessoas são pessoas apenas que têm dinheiro. Mas elite... Então, veja, concluindo aqui, não te peça desculpa pela emoção que tu demonstrou, porque para mim tu foi um ponto alto. E eu tenho que te confessar, Douglas, que eu também chego a chorar muitas vezes quando estou na formatura dos meus alunos, e sem esconder, e sem pedir desculpa, porque emoção sincera a gente não pede desculpa. Desculpa quem tem que pedir, são aqueles congressistas lá que tem que se ajoelhar para nós todo dia pedindo desculpa. Não a gente que está aqui tentando lutar dentro das nossas parcas possibilidades para tentando ter uma sociedade um pouquinho mais justa, 100% justa e utópica, mas ter um pouquinho mais justa. Professor, eu tenho uma pergunta aqui do Leonardo Guedes, advogado do Paraná, meu amigo, meu colega aqui desde a infância. Ele manda uma pergunta para o professor. Professor, uma vez reconhecido o vínculo empregatício do trabalhador com a plataforma, como se dará o repasse, o custo da formalização empregatícia? Corremos o risco da extinção desse modal? Pois é, como é que é o nome dele? Leonardo Guedes. Meu caro Leonardo, e eu conversei isso com o Fabiano. Os discursos se repetem. Em 1872, Leonardo, 1872, publicou-se no Brasil a Lei do Ventre Livre. E Machado de Assis foi à tribuna dizer que se a gente libertasse, estava votando a lei, votasse a lei das ventre livre, a gente ia destruir a economia do Brasil, porque os donos de engenhos, os cafeicultores, não teriam mão de obra para trabalhar e teriam que pagar. Você percebe que a história é cíclica.
Percebe? As retóricas se repetem, as argumentações se repetem. Essa é a primeira parte da resposta. Então, se a gente pensasse nessa lógica, então seria coerente até hoje a gente ter pessoas escravizadas. Nota, pessoas escravizadas, não escravo, porque ninguém nasce escravo, as pessoas são escravizadas. Então, corrige muito quando a pessoa escravo. Escravo, não. As pessoas não nascem escravas, as pessoas são escravizadas, como estamos sendo escravizados com essa nova tecnologia, com esse novo sistema. Mas vamos lá. Quando eu tenho essas pessoas que são empregadas, mas sem recolher diversos valores que incidem sobre uma folha de pagamento, como 13º salário, férias, horas extras. Essas empresas hoje, eu não vou falar de matemática e de economia, porque eu nem tenho competência, eu sei um pouco apenas, então vou falar o pouco que eu sei. Se você pegar as folhas dessas empresas, vamos colocar de 0 a 10, que fica mais fácil para a gente raciocinar. Elas têm um lucro, por exemplo, de 8. Se elas reconhecessem o vínculo, esse lucro cairia, por exemplo, para 7, mas continuaria o lucro, percebe? Elas cairiam para 7? Cairiam para 7. Agora, veja, no momento que isso é dito por economista, no momento que eu reconheço esses trabalhadores como empregados, a renda desses trabalhadores aumenta. Eles vão ter 13º salário, eles vão ter, no mínimo, um salário profissional. Quando esses trabalhadores têm mais rendimento, pessoas como eu, e eu falo porque eu vou dizer o título como eu, pobre, geralmente, eles não fazem poupança. Todo o dinheiro que eles ganham, eles gastam. Gastam injetando no mercado. E você percebe o círculo virtuoso que existe? Na verdade, quando eu reconheço um vínculo e aumento a capacidade econômica desse trabalhador, os próprios economistas dizem, em outras palavras, eu estou injetando mais dinheiro na economia. Eu fiz um estudo, quando fui fazer meu mestrado, e volto a dizer, eu estava investigando essa empresa de tecnologia, eu fiz um estudo, Leonardo, e foi comprovado, isso é base científica, então não é que eu acho, que essas empresas de aplicativo, sabe o que ela trouxe para o Brasil e para o mundo? Um aumento da pobreza e um aumento da concentração de riqueza na mão de poucos. Porque essas grandes empresas de aplicativos, quem são os donos já eram ricos. Você percebe? Ela aumentou a pobreza no Brasil e no mundo e aumentou a concentração de riqueza. Isso dito por institutos de pesquisa. Então, se eu reduzo um pouco a margem e ter lucro, não estou falando em prejuízo, não. Se eu reduzo um pouco, eu aumento a capacidade contributiva, capacidade econômica desses trabalhadores, e aí eu vou pegar a palavra do Douglas. O Douglas disse, o que me deixou muito feliz, ele falou, eu tenho que ter direito também de fazer meu churrasco. Churrasco, Douglas, custa dinheiro. A tua despesa é renda do dono lá que está vendendo a carne, percebe como é que funciona a economia? Aí tu vai comprar o dinheiro, tu vai comprar o churrasco, tu vai comprar a cerveja, se tu bebe cerveja. Você percebe que é um ciclo virtuoso, não é um ciclo vicioso? Mas no momento que eu retiro a capacidade de Douglas, de Rosildo, de Fabiano, você não vai comprar o churrasco. A vendinha lá que vende o churrasco quebra. É assim que funciona uma economia. E, professor? Então, veja, sabe por que o Brasil, por exemplo, vive esta dificuldade que nós temos? Porque como nós não investimos em educação, veja lá, eu gosto de dar esse exemplo. Esse aparelho aqui, que eu nem sei quanto comprou, porque eu não sou daqueles adeptos de comprar celular de 11 mil reais. Não sou. Primeiro que eu não tenho dinheiro, segundo ainda que eu tivesse, eu não sou. Celular é só o uso enquanto tiver utilidade, mas não para ter status. Mas esse aparelho aqui, boa parte do que foi produzido por esse aparelho foi por produtos manufaturados no Brasil, que foi exportado através de commodities por valores baixíssimos. Aí o material foi para lá, o aço. Todos os produtos foi produzido no Japão e vem para aqui um iPhone de 11 mil reais. De 11 mil reais.
Mas onde foi produzido todo o material para produzir? Em países de terceiro mundo como o nosso. O cidadão gastou, provavelmente, para produzir um aparelho, um japonês de 11 mil reais, de 12 mil reais, gastou 2 mil. Lucrou 10 mil. Mas os 10 mil que ele lucrou, ele paga 1.000 de mão de obra e ele fica com 9 mil reais. Você percebe que esta concentração exagerada de lucro que faz um país ficar pobre? Então, eu não tenho dúvida que vai ter um pouco de gasto, sim. Óbvio, vai ter para pagar as verbas trabalhistas, não tenho dúvida. Mas eu não tenho dúvida que quando há uma redução de um lucro e é revertido para o aumento de renda desse trabalhador, esse trabalhador vai voltar isso tudo para o mercado. E assim que gera, diz os economistas, assim que geram as economias fortalecidas no mundo. A nossa economia anda para trás justamente pelo excesso de concentração de riqueza. Eu não sei se os senhores sabem, o Brasil é um dos países que está lá no topo de concentração de riquezas. Então, por que na plena pandemia, Banco Itaú se vangloria de lançar os balancetes que atingiu recorde de lucro? Aí eu pergunto ao colega que me fez a pergunta, não seria razoável reduzir parte desse recorde de lucros para remunerar bem esses trabalhadores, para eles investirem isso no mercado? Eu fiz uma pesquisa quando houve a reforma da Previdência, que diminuiu a possibilidade de reforma de dinheiro vivo na mão desses trabalhadores. Muitas cidades de interior vivem exclusivamente das rendas dos aposentados, que eles ganham e vão no supermercado. Percebe? Então, eu não tenho dúvida, respondendo em objetivo, que no momento que eu reconheço o vínculo do meu trabalhador, eu não tenho dúvida que, efetivamente, eu tenho que mexer na escala de meu lucro. Mas eu também não tenho dúvida que isto é benéfico para o Brasil e para o mundo e para a economia, no sentido que, quando eu aumento a renda dessas pessoas, elas não economizam, porque essa renda é para comprar produtos básicos de primeira necessidade. E é isso que faz a vendinha não quebrar, a quitandinha não quebrar. A vendinha e a quitandinha estão quebrando, sabe por quê? Exatamente por isso que os meninos do aplicativo ganham muito mal para fazer a manutenção da sua moto e para comprar comida. E a quitandinha que vende legume ou que vende o iogurte quebra. Isto é o que a gente chama, na economia, ter uma macrovisão da economia. Percebe? Ter uma macrovisão da economia. Então, não vejo problema, porque o lucro que a empresa está tendo quando não reconhece o vínculo é um lucro, me perdoa o termo, mas é o único que veio na cabeça, maligno, que é um lucro a custas de 15 horas de trabalho, como disse o Douglas, que só vê os filhos na vertical. É o mesmo lucro que tinham os senhores de engenhos quando não pagavam as pessoas de pele negra e chicoteavam. Então, não me parece esse seu raciocínio. Nós vivemos, para viver em sociedade, nós temos um grande pacto social. E o que é este pacto social? É que todos nós temos que ser solidários e contribuir para o desenvolvimento da sociedade como um todo. Quando eu não assino a carteira, eu não contribuo para esse pacto social. E aí, além de jurídico, eu não sei qual é a religião que cada um de vocês professam. Eu sou espírita e entendo que existe uma lei que não dá para revogar, que é a lei do retorno. Algum momento, nós pagaremos pelas nossas consequências. Professor? Ou um momento ou outro, mas pagaremos. Na verdade, esse subemprego, ele gera mais desemprego. Eu tenho um emprego hoje, que consigo comprar uma ração de primeira qualidade para o meu cachorro. Não de primeira, mas uma prêmio ali, não uma super prêmio, mas consigo comprar uma ração boa. Se eu vou para um subemprego desses, o que acontece? Eu paro de comprar essa ração boa. Essa ração fecha a vendinha. E vai gerar o desemprego daquela pessoa lá na outra ponta. Então, se nós tivermos milhões e milhões de pessoas em subemprego, como até o próprio Estado queria colocar na mini-reforma lá, vai gerar mais desemprego. Eu não vou mais consumir um produto com uma qualidade agregada. E aquela pessoa, aquele comerciante, aquela indústria que produz aquilo,
vai diminuir as vendas. Diminuindo as vendas, vai demitir aquelas pessoas. Aquelas pessoas vai vir para o bolsão do subemprego. Então, quanto mais subemprego numa ponta, mais desemprego na outra, porque não consome, como o senhor falou. Mas, então, o subemprego, ele gera o desemprego. Isso é uma macrovisão sistêmica que você está me expondo. E mais, Fabiano, daqui a 2 meses eu estou lançando um livro novo exatamente sobre esse tema. E eu terminei, na verdade, a gente só está na revisão e eu estou traduzindo com uma colega a sentença do Reino Unido, do inglês para o português, que reconheceu o vínculo da URSS. Numa das passagens do livro, num dos capítulos, eu comento o artigo 170, inciso 8º da Constituição Federal, para ver como o país não respeita a Constituição Federal. Lá está escrito que uma das finalidades da República Federativa do Brasil é fomentar o pleno emprego, não é o pleno trabalho, não. Porque pleno trabalho poderia ser as plataformas. Fomentar o pleno emprego. E cientificamente foi comprovado que quanto mais a gente cria sistemas de plataformas sem vínculo, a gente diminui os empregos. Por quê? Qual é a visão do capital? Se eu tenho um cidadão trabalhando na empresa, entrega no meu restaurante, entregando comida, e tem que pagar 13º, isso, aquilo, e se na plataforma eu não vou pagar nada disso, você percebe que eu vou migrando os empregos para esse sistema plataformizado? Então, esse sistema vai de encontro ao artigo 170, inciso 8º, que não se cria um pleno emprego, migra-se os empregos com vínculos para esses sistemas plataformizados. E no momento que eu migro para esses sistemas plataformizados, eu reduzo drasticamente a renda. Uhum. Não reduz, não, professor, porque a Uber, por exemplo, diz que você pode ganhar até R$5.000. Por isso que eu estou traduzindo a sentença do Reino Unido. Lá foi se investigar seriamente. Sabe como é que funciona lá, meus queridos que estão me ouvindo? Não é verdade, não. Quando você começa a sair fora do padrão, através dos algoritmos, Douglas, ela faz com que você não receba mais chamadas de clientes para reduzir a sua remuneração. Se você não está sendo bem avaliado, recusa. É a Uber que determina, isso é mentira. Não só ela, qualquer empresa de aplicativo. Quanto você vai receber, porque os algoritmos, de acordo com as suas avaliações, as taxas de cancelamento, os algoritmos vão direcionando os entregadores, as empresas ou os passageiros para outros que têm maior pontuação. Então, ela determina, inclusive, quanto todas as empresas de aplicativo você vai ganhar. É mentira! Eu entrevistei várias pessoas de aplicativo, peguei cópia, eles me deram, claro, alguns não quiseram, com medo, fotografar o celular, quanto que veio na fatura para poder desenvolver minha tese. Elas que determinam, e isso foi atestado na decisão do Reino Unido. E professor, e tem um pouco da vaidade humana aí também, porque muitos trabalhadores, eles falam que ganham 5 mil, mas eles não falam quanto que eles gastaram. Porque, quer se ter aquele sonho de grandeza, de que, ganhei 3, ganhei 4, ganhei 5. Mas eu vejo isso que acontece aqui em Canoas, que muitos falam que ganham um valor acima do que ganharam, ou falam aquele valor, mas não colocam a questão dos custos, pneu, óleo, né, aluguel de carro. Só a gasolina, né, professor? A gasolina, ela aqui em Canoas hoje, ela está R$ 6,39. Tem posto de gasolina que está vendendo a R$ 6,49. Sabe quanto está aqui no Rio, Douglas? Está sentadinho para não cair? Sabe quanto está aqui no Rio? R$ 7,12. Credo. E aqui em Canoas, nós temos uma refinaria, né? E aí o senhor imagina, tem cidade aqui no estado que a gasolina está centavos mais barata que a nossa, e a nossa ainda nós temos uma refinaria na nossa cidade e a nossa gasolina chega a ser uma das mais caras do estado. E dito que o senhor falou sobre os algoritmos, e é a Uber que fala, só aí o senhor colocou no seu artigo, né? É o código-fonte. Coloquei eles que vão lá e vão. E o Fabiano falou uma coisa muito interessante que eu vejo na universidade, Fabiano. A vaidade. No dia de pagamento na universidade, funciona na minha universidade, que eu trabalho, funciona assim.
fica num campo reservado para uma funcionária, os contra-cheques de todos nós professores. E cada professor tem salário diferenciado, porque tem uma hora base, mas um tem mestrado, ganha mais 15, mais 10%, outro tem doutorado, pós-doutorado, o que é justo de acordo com a qualificação. Se tem um problema, ninguém diz para ninguém quanto recebe, porque tem uma vaidade humana de falar, eu ganho 10 mil, e às vezes tem colega que fala que ganha 10 mil, e é especialista, ou seja, só tem pós-graduação lato sensu. Minha titulação é bem superior e eu não ganho 10 mil. Eu sei que está mentindo, porque se eu tenho uma maior titulação do que o colega, e a gente ganha, além do salário básico, mais pelas nossas titulações acadêmicas, ele não pode ganhar mais do que eu ser especialista, para tu ver como é a vaidade. Então, eu entrevistando os motoristas para defender minha tese quando fazia o mestrado, o que mais eu ouvia deles, eu tenho escrito, eu publiquei isso, claro, tem um comitê de ética para aprovar, não é assim, mas passou depois tudo, a gente publicou, e o que eu mais ouvia dos motoristas era, professor, essa coisa que fala que ganha 6, 7, 8 mil é tudo vaidade, não ganha não, olha aqui meu rendimento. Falando exatamente isso que os colegas gostam de dizer, porque tem uma competição entre eles, quem ganha mais. Eu cheguei a ouvir... E a Uber ganha com isso, e essas empresas ganham com isso, percebe? Quanto mais você faz uma publicidade enganosa, que ganha mais você atrai os ingênuos para a profissão. Isso aí, bem isso aí. Eu cheguei a ouvir, do professor, de um colega, que ele bateu no peito assim, ó. Eu comprei um apartamento, comprei um carro, comprei isso, comprei aquilo. Aí eu olhei para ele, mas o senhor comprou fazendo tele? Não. Está explicado. Mas antes de eu questioná-lo sobre isso, ele estava enchendo a boca para dizer que ganhava 5,5 mil, que ganhava 6 mil por mês. E eu, a todo pano, com toda a paciência do mundo, porque eu sou motoboy. Eu sou motoboy. Sou motofretista profissional. Me faltam algumas qualificações ainda, mas eu vou correr atrás para conquistá-las. Mas hoje, de primeiro momento, eu digo, é um mito. Isso é um mito. Venderam para nós muitas questões para precarizar, sucatear. Eu não consigo identificar com a minha sabedoria, com o meu conhecimento atual, professor, eu não consigo identificar, e a todos que estão nos ouvindo, eu não consigo enxergar, identificar aonde esse mecanismo vai levar o trabalhador, sabe? Para onde que eles estão nos levando, sabe? Será que eles querem realmente eles querem que a gente afronte eles e diga, vocês estão nos explorando, vocês estão nos escravizando, vocês, sabe? Parece que eles querem esse conflito, parece que eles sentem a necessidade, vamos explorar para ver até onde eles conseguem, vamos precarizar, vamos sucatear, vamos tirar direito, vamos infernizar mesmo a vida deles. Vamos ver até onde eles aguentam. Vamos ver até onde vai. E eu me faço essa reflexão, essa autorreflexão diariamente, sempre quando eu passo por algum momento de drama, um momento dramático na teleentrega. É um dia com temporal, que está caindo chuva, que chega a doer as mãos. É dia muito frio, que tu bota um monte de roupa, bota até jornal nas roupas, bota jornal dentro das roupas para não passar frio. Tanto frio que tá, que aqui no sul é muito frio. Aí tem dia de sol, que é um calor de 50 graus, assim, o asfalto pegando fogo, e tu tá pingando, tu tá suando, tu tá vertendo suor, assim, é desumano, professor. E sabe o que é pior? Sabe o que é pior? Na minha concepção de instrumento dessa categoria, dessa profissão, o que é pior é quando a gente está com fome. É quando a gente está com fome e a gente carrega comida nas costas. O galo, né?
Tá com fome e está levando, é verdade, está levando a comida que você deveria comer, é verdade, está levando. É triste, cidadão. É lamentável. Eu queria terminar aqui, eu sempre tenho o hábito de quando... Claro, eu continuo à disposição, mas eu sempre tenho o hábito de quando eu termino qualquer palestra, qualquer live assim, trazer alguns pensamentos de pessoas que, antes de mim, estudaram e pesquisaram, porque eu sempre aprendi na ciência que ninguém parte do zero. Alguém já pensou algo próximo do que eu pensei. A gente sempre diz, a gente que é pesquisador, que nunca a gente tem uma ideia originária, né? Alguém já pensou alguma coisa e a gente parte em cima das pessoas. E falando nessa situação de desigualdade social, eu estava terminando de ler esse livro, que foi a tese de doutorado, dá para ver que foi a tese de doutorado de um professor, dá para ver, uma história de desigualdade. Ele faz um retrospecto da desigualdade no Brasil, e duas coisas me chamam a atenção. Esse povo fica pedindo a ditadura, aqui no livro prova que o período onde mais aumentou a desigualdade foi no período militar. Tem gráficos, tem pesquisa, tem fonte. E lá na página 283, o autor diz o seguinte: José Bonifácio afirmou, em representação enviada à Assembleia Constituinte do Brasil em 1823, que a escravidão era um câncer que corroía a nossa vida cívica e impedia a construção da nação. A desigualdade é a escravidão de hoje, um novo câncer que impede a constituição de uma sociedade democrática. A escravidão foi abolida há 65 anos após a advertência de José Bonifácio. A precária democracia de hoje não sobreviverá à espera tão longa para extirpar o câncer da desigualdade. Ou seja, de quando José Bonifácio fez o seu discurso até ter a escravidão, demorou 75 anos para extirpar esse câncer. Ele diz: hoje o maior câncer é a desigualdade. Nós não temos mais 165 anos para esperar para extirpar. Se nada acontecer, vai acontecer alguma coisa muito séria nesse país. Porque o que você falou, Douglas, é verdade. Até quando a corda está esticando. Uma hora, os trabalhadores não vão aguentar. Eu brinco muito na universidade chamando isso de teoria do gato. Meus alunos riem muito. Mas quem já teve infância, eu tive embora muito pobre, mas tive uma infância rica, porque não tinha computador, então a gente era pobre, produzia seus brinquedos. Quando tu corre atrás do gato, ele corre de você. Mas se você encostar ele na parede, que ele não tem mais para onde correr, ele te agride. Ele vira e parte para cima de você. Nós estamos quase chegando a essa teoria do gato. Porque a gente ainda estamos correndo. Sim. Mas vai chegar um momento que não vai dar mais para correr. Não. Sim. Eu diria, professor, que para ser assim, ó, essa analogia do gato, tá? Eu diria que hoje, essa live com o senhor, com o Dr. Felipe Carmona, que participou também, com o Fabiano, a nave espacial, ela tá dando, não é incentivando o gato a fazer isso, mas ela tá dizendo assim, ó, tem um jeito, é por aqui, entendeu? E por isso a necessidade de ouvir aqueles que detêm o conhecimento, aqueles que realmente estão bem intencionados com os trabalhadores, que muito me chamou a atenção que quem me apresentou Vossa Senhoria foi Fabiano Goulart, que aqui está, e quando a primeira vez que eu vi um vídeo do senhor, a minha cabeça ela explodiu, sabe? Sabe quando a gente aprende ou a gente escuta alguma coisa que é muito mais inteligente do que nós mesmos? E o senhor é professor, o senhor vai entender, eu acredito. E eu fiquei sentado assim uma meia hora, assim, o Fabiano, olha o que esse senhor me disse. Olha o que aconteceu agora. Sabe? E a gente tem que duplicar isso, professor. Na analogia, o que nós estamos fazendo agora
o gato já está na parede, nós estamos dizendo que não aguentamos mais, entendeu? E o momento histórico é que, através da luta sindical, através da institucionalidade da categoria, porque a categoria ela passou por um processo, e eu não consigo dar um nome para esse fenômeno. Essa é a Nina. A Nina tá aí, o cachorro aqui. Então ele sabe dessa teoria. Se me puxar aqui. Ela é participativa. Mas assim, ó, o momento, eu não sei o fenômeno, eu não conheço um nome para dar para esse fenômeno, mas a categoria, ela acredita, alguns, né, da categoria, acreditam que a luta sindical é desnecessária, que a luta sindical ela faz mal, quando, na verdade, no momento histórico dessa nação que nós estamos, só foram conquistados direitos e garantidos direitos e melhorias através da luta sindical, né? Tu não viu o patrão dizer, tá, não, peraí. Vocês estão mal, né? Tá aqui. Toma aqui para vocês. Toma. Feliz Natal. Não! Tu via, eram os trabalhadores se acorrentando nas frentes das fábricas, e olha, não entra ninguém vai produzir mais nada. Você via os trabalhadores ali, pega os documentários, e eu recomendo, Chão da Fábrica, recomendo muito esse documentário para todos que nos assistem. Eu já assisti, muito bom. Porque tu vê ali, ó, nitidamente que é unânime, todos ali presentes naquele momento histórico que estão indignados, insatisfeitos, e eles são o gato na parede, e eles estão atacando, e por isso tivemos a Constituição de 88, e por isso o golpe, né, ele acabou, né? Porque temos os ovos da serpente aí no Congresso ainda. Cá estamos nós vivendo um golpe parlamentar, né? Pós-golpe parlamentar, né? Que hoje o nosso presidente ele foi eleito após o golpe. Mas se a gente estudar um pouquinho de história e entender a luta sindical, a gente vai poder, sim, trazer mais dignidade para a nossa categoria. E professor Bonfim, advogado, mestre em gestão do trabalho, autor de obras jurídicas. Hoje, o senhor foi abduzido pela nave espacial, com a participação especial do doutor Felipe Carmona. Agradecer, ele teve compromisso, ele teve que sair, me mandou aqui no WhatsApp. Aqui. E agradecer ao senhor mais uma vez por essa oportunidade. Já tínhamos nos contatado aí, mas hoje foi oficial que a nave abduziu o senhor. Quero deixar a porta aberta sempre que o senhor quiser vir aqui compartilhar conosco algumas novidades, algumas oportunidades, queira falar com todos os nossos extraterrestres ou terrestres espectadores. A gente ainda não decidiu, mas vou deixar para o Fabiano dar as últimas considerações, o senhor também, e vamos encerrando a nossa live, né? E já vamos aí para 1h38, coisa que era para 40 minutos, se transformou em... Eu falei que eu falo, Douglas. Mas, professor, é o que eu sempre digo, tem os companheiros, os colegas de trabalho aqui da categoria, os irmãos, que quando a gente se encontra para conversar e trocar uma ideia, às vezes passa 3 horas conversando, e aí eles dizem assim, ó, faltou tempo. Eu digo, cara, 5 horas conversando sobre essas necessidades, esses anseios, esses interesses, ainda mais quando temos alguém com conhecimento, né, notório, vamos dizer assim, um conhecimento ali que tu vê que não é coisa da cabeça da pessoa, a pessoa não está pensando daquilo e está falando, não. Existem bases científicas, como o senhor bem disse, né? E a plataformização, ela é um problema, né? E ela é conivente, é um efeito dominó.
ela é conivente para a desigualdade social, como o senhor bem disse, que é o nosso câncer atual. Eu diria também, tá? Eu diria também que a corrupção também, professor, a corrupção também, eu diria que a corrupção, ela também está incluída nessa responsabilidade aí também da desigualdade. A corrupção também é culpada dessa desigualdade. Eu vou colocar minhas considerações finais aqui. Eu queria também deixar um alerta aí para o pessoal se conscientizar do preço do arroz e do feijão, que teve um aumento recorde, mais que a gasolina, mais que qualquer outra coisa. Tipo, subiu de um ano para cá, um ano e pouco para cá, subiu cerca de quase 100%, se não, mas desde que, em comparação com o que subiu a gasolina, já subiu 100% aí. Eu não tenho a data certa, mas já deu 100% e a gasolina não deu tudo isso, de um tempo para trás. E isso eu vejo como um reflexo desse subemprego que cada vez cresce mais, que as pessoas só estão conseguindo comprar mesmo arroz e feijão. Então está faltando arroz e feijão porque as pessoas estão limitadas tão somente a esse combustível, o combustível do pobre, do trabalhador, daquele que nem gasta com gasolina, mas com arroz e feijão ele vai ter que gastar. Então, essa política que nós temos aí hoje, esse Estado social, ele é tão severo, tão duro com os menos favorecidos, que a gente olha, o arroz e o feijão foi o que mais subiu, que é exatamente o combustível do pobre, né? E o salário mínimo subiu, né, menos 1%, tipo, enquanto esse combustível subiu muito. Então, não sei como as pessoas estão se virando para conseguirem, né, se alimentar. E é muito triste a gente ver que a categoria que mais sofre agora com a inflação, né, é os menos favorecidos. E eu vejo outro passo também que eu queria colocar, mas não deu tempo de a gente falar, que é a questão dos juros aqui que a gente tem. Que o pobre, quando ele consegue juntar o dinheiro ainda, ele vai e coloca na poupança. A poupança tem um juro de 1 e pouco por cento ao ano, enquanto a inflação oficial é de 8%. Daí ele guarda o dinheiro na poupança, os menos, né, favorecidos estão perdendo. Eu quero colocar aqui a questão tributária do juro, não tributária no juro aqui, é um câncer no lombo dos menos favorecidos, porque se eu estou juntando dinheiro, boto na poupança, eu perco. O banco não perdeu, ele investiu hoje tem um estudo que é cerca de 1 trilhão de reais em poupança, um juro de 1 e pouco por cento. Esse 1 trilhão não está guardadinho lá parado, né, professor? Eles estão aplicando. Então, eles estão ganhando dinheiro com o que o pobre poupa. Ah, mas daí eu não vou conseguir poupar, eu vou recorrer ao empréstimo. Eu vou pagar uns juros ainda maior. Então, não vou recorrer ao empréstimo, vou deixar o dinheiro guardado em casa. Eu sou pobre. Também vai desvalorizar com a inflação. Então, essa questão do juro, a política de juro, quem mais é sugado é o trabalhador, novamente é o pobre, porque eu não sei investir na poupança, eu não sei investir em outra coisa, a não ser na poupança. Então, é um câncer no lombo do trabalhador. De uma forma ou de outra, um trabalhador adquirir alguma coisa, o assalariado, ele vai ter que dar dinheiro para os bancos. Então, essa é a minha colocação final aí, que eu sei que o senhor é uma pessoa que pode expandir ainda mais esse pensamento aí, e já deve ter pensado sobre isso. E se nós conseguirmos salários melhores para a grande massa do Brasil, eu sei que o Brasil não vai ser só essa massa que está sendo explorada, precarizada, que vai aproveitar disso. É todo o Brasil que vai aproveitar, né? Então, deixa essa consideração final aí, professor. Gente, eu também faço as minhas considerações finais. A gente poderia ter uma live inteira para falar sobre juros e sobre política monetária. Eu gosto também bastante desse tema, de falar sobre dívida pública, por que a dívida pública é desse tamanho. Mas não dá mais tempo, eu primeiro tenho que agradecer o convite. Eu me emociono muito quando eu falo desse tema, porque direito do trabalho, as lutas foram... O artigo 7º da Constituição trata lá de direito do trabalho, eu sempre digo para os meus alunos, a cada inciso daquele ali foi conseguido com muito sangue, com muito suor, com muito desespero, e nós estamos num momento de retrocesso já há um tempinho, mas se agravou mais com o governo que se estabeleceu aqui. Mas há possibilidade, há luz no fim do túnel, e aqui nós estamos demonstrando hoje um pouco dessa luz no fim do túnel. Não é difícil,
Mas não é impossível a gente mudar isso. Agora a gente tem que ter espírito de classe. O que a gente não pode é pobre e classe média na pirâmide ficar olhando para cima como se fizesse parte do andar de cima. Nós não fazemos e eles vão tentar com tudo que nós não fazemos e que nós não chegaremos lá. Nós temos que nos cooperar com a base. E a base é bem maior do que lá em cima. E algo há de estranho, se a base é maior, por que o ápice da pirâmide domina a base, se a base é bem maior? Pelo menos pela quantidade, a base que devia dominar. E quando que essa base vai dominar? Quando essa base se reconhecer entre si como uma categoria. Independente de um ser médico, outro, mas como categoria. Eu digo que, muitas vezes, o discurso de classe média, que não é nada, não é rico nem pobre, não é rico nem pobre, mas fica se olhando e defendendo interesses, como se participasse de um extrato privilégio da sociedade, e vai ficar sempre no cartão de crédito, porque não se reconhece como base. Médicos, advogados, professores, como eu, nós não fazemos parte da elite. Se descaracterize como elite, porque nós não somos elite. Você estudar um pouco mais não te faz você ser elite. Você continua sendo aquele que empresta a tua força de trabalho para o capital. A única diferença é que minha força de trabalho é explorada, mas eles me dão uma miséria a mais do que dão para os outros. E é isso que falta. Dito isso, peço também para aqueles que gostaram da palestra, que me sigam lá no meu Instagram, é professor Rosildo Bonfim, ou no Facebook, que é Rosildo Bonfim, e eu brinco muito quando eu chamo as pessoas para esse convite, aqui no Rio, meus alunos me assistem muito, e brinco muito dizendo, quem vai no meu Instagram para ver minha vida pessoal, provavelmente vai se decepcionar, porque eu sou muito reservado, embora não tenha nada a esconder, mas para mim, vida privada, o nome já está dizendo, é privada, e o que vai encontrar lá são muitas questões relacionadas à minha profissão e com direito social. Eu me dou muito com direito social, termo, escolhi a advocacia social, sabendo que não iria ficar rico na advocacia, por ser um advogado social e por ser professor de direito social. Sou professor de direito, trabalho, processo civil. Meus clientes geralmente são trabalhadores e muitos deles são trabalhadores muito pobres e que meu escritório, às vezes, tem que pagar para fazer cálculo no processo deles, porque eles não têm dinheiro, ou pagar para eles virem ao escritório para fazer audiência, porque eles moram onde não tem. Mas, volto a dizer, cada um tem um patrimônio que quer produzir e amontoar de patrimônio. E eu digo para aqueles, acumular patrimônio moral vale muito mais do que acumular patrimônio físico, porque um dado da vida, todos nós vamos deixar por aqui, porque todos nós, para uns vão morrer, para mim vai desencarnar, de acordo com a minha religião, para outro não sei o quê, mas todos têm em comum, um senso comum. Um momento, todos nós deixamos todas as produções materiais aqui. E para quem acredita no que eu acredito, patrimônio moral a gente não deixa, a gente leva junto. É verdade. Então, vale a pena, esses são os grandes honorários, vale a pena estar 1h47. Meu colega disse para mim no celular, enquanto eu falava, 0800. E eu disse para ele, agora há pouco, eu falei, 0800 depende do que você entende como remuneração. Se a remuneração do dinheiro é 0800, mas como tem uma realização social muito grande, de esclarecer as pessoas para que se mude, eu falei, vale muito mais do que os seus 5, 6 mil reais que você recebeu de consulta. Então, agradeço mais uma vez e digo que eu estou à disposição para a gente discutir temas sociais que sejam importantes para a tua categoria ou para qualquer categoria. Porque eu volto a dizer e termino dizendo, a nossa profissão só vale a pena quando, não para acumular dinheiro, mas quando ela serve, é útil para a sociedade. E, por fim, uma brincadeira, eu acho muito interessante, gosto muito do sotaque de vocês, Douglas. Quando você falou baguri, eu acho muito lindo, eu acho a riqueza desse país, as diferentes regiões, os sotaques diversos, eu acho essa riqueza cultural que a gente tem, porque a gente tem um país de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, se quiser ser preciso, 8.511.965 quilômetros quadrados, é do tamanho de um continente, faz que a gente tenha o que as pessoas criticam, o que eu mais acho belo, a riqueza cultural que a gente tem. Ontem eu conversava com o meu professor de inglês, e eu tentava fazer uma tradução e falava que a gente chama de colega, né? Aqui no Rio de Janeiro, mas falava inglês.
e ele dizia, essa construção é típica de vocês, carioca, porque aqui no meu estado, e ele achava estranho, eu falei, professor, o que é mais rico aqui é esta riqueza cultural que a gente tem. E a gente pega essa riqueza cultural e muitas vezes fica criticando um colega que fala, como dizem que o pessoal do Nordeste fala cantando e o outro fala assim, quando isto é o que é mais belo no Brasil, esta riqueza cultural. Eu, digo de passagem, sou apaixonado, eu conheço quase que o país inteiro, eu sou apaixonado pela essa riqueza cultural que nós conseguimos produzir aqui. Termino aqui dizendo mais uma vez, eu estou aqui à disposição de vocês, quando precisarem, vocês têm meus telefones, meu zap, eu costumo sempre retornar, às vezes não na hora exata, porque eu estou dando aula, estou numa reunião, mas se for para, enquanto vocês interessarem de luta pelo direito social, tem um colega aqui na trincheira junto com vocês. Se partirem para o outro lado, aí nós nos separamos e nos divorciamos. Jamais, professor, nunca, nunca. Fiquem com Deus e um beijo no coração de cada um de vocês. Amém. Professor, muito obrigado. A nave espacial vai fazer, então, as últimas considerações, agradecendo Pamela Freitas, Daniel Freitas, que é o Pomarola. Temos aqui também a participação do Leonardo Guedes, o Erivan, da Gomes Express, aqui em Canoas, o Vitor, é o Taz, né, gente? É os guri. Tem o Herder também, Walter Ferreira, nosso presidente do Sindimoto. Boa noite a todos, parabéns pela bela live. Juliano Machado, vulgo Juba das Teles. E também temos aqui Pesca Canoas, do Telepil, né? Sempre no apoio. Juliano Machado, Juba disse, precisamos de ajuda. 2 motoboys vieram a falecer. Uma ajuda de 1 quilo de alimentos não perecíveis, quem puder ajudar, largar na borracharia do Alemão, lá no Guaju, que é no setor 4A, para quem não sabe. Se quiser, também entre em contato comigo, que eu faço todo o trâmite também, levo, conheço os guri. E sim, professora, infelizmente, li agora o comentário, tivemos aí perdas aqui na categoria, aqui na cidade de Canoas, infelizmente, e por isso, mais uma vez, a indignação de estarmos aqui se mobilizando, nos informando de informações comprometidas com a verdade. Tivemos ali o Wilson Meirelles também, Jonas Silveira, Leonardo Guedes, Márcio Duarte, grande Márcio Duarte, o Remi, um beijo, Adriano Saraiva, força, Adriano, tamo junto, Júnior Hartmann, também, que é um linha de frente aí dessas lutas, e por final, Leonardo Guedes diz, parabéns à nave e aos doutores, professor Rosildo e Felipe, conteúdo esclarecedor e necessário. Tamo junto, Leonardo, muito obrigado. E depois de 1h52, se o senhor quiser fazer junto, professor, fica à vontade. Se não quiser, fica à vontade também. Bora! Nave espacial! Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, gente. Tchau, ficou com Deus. Matou a pau. A gente tá ao vivo, hein?